Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria, como anfitrião, também tenho que fazer esse papel de agradecer a presença de todos aqui, do nosso senador, né? O senador Exalci, que sempre está muito próximo do setor, debatendo os temas sobre tecnologia e inovação. Meu amigo Chuque, presidente da ANEEL, Luiz, presidente da Telcomp. Bom, daqui a pouco o deputado Reginaldo se junta a nós, né? Para a gente fazer aqui um debate. Aqui, senador, estão tendo 4 sessões ao mesmo tempo, né? Então tem essa nossa aqui de reforma tributária, tem mais 3 ocorrendo ao mesmo tempo, né? Para nos situarmos aqui no evento. Bom, como que nós, setor de telecomunicações, nos posicionamos em relação à reforma tributária? Desde o ano passado, né, a gente tem tentado caminhar e muita coisa nós caminhamos juntos, né? Talvez é um raro tema do setor de telecomunicações que nós, né, aqui a Conexis, a Telebrasil, consegue caminhar juntos, né, com a ANEEL, com a Telcomp, dado que aqui não há divergência, aqui eu acho que nós temos convergência, e eu vou tentar falar, mas aí depois, na sequência, Luiz e Chuck, fica à vontade, né, para apresentar o ponto também de vocês, mas o que nós sempre defendemos desde o ano passado é que nós mereceríamos, dado a essencialidade do setor, né, termos um tratamento diferenciado na reforma tributária, né? Porque quando nós olhamos para o futuro, nós olhamos sempre pensando o que vai ser o insumo básico do futuro. Eu acho que nessa altura do campeonato não há nenhuma dúvida de que o insumo básico é hoje a conectividade, e será ainda mais para o futuro. Então, o bit hoje é o que foi a energia, que continua sendo importante, mas em termos de revolução, é o que foi a energia há 100 anos atrás, do ponto de vista de força motriz da economia e da sociedade. Então, no ano passado, nós defendíamos termos um tratamento diferenciado na reforma tributária, quando foi discutida a PEC. Bom, então fizemos um trabalho conjunto, né? Todos nós aqui nos unimos para avançar nesse pleito. E o outro pleito, eram vários pleitos, não vou falar todos, né? Senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas o outro pleito era não termos a incidência, né? Que havia um absurdo risco de termos a incidência do imposto seletivo, o que não faz nem o menor sentido, né? O imposto seletivo para telecomunicações. O nosso investimento ele é verde, por definição, né? Ele conecta, né? Ele reduz, né? Vamos dizer assim, a necessidade de papel, a necessidade de não emite poluentes, enfim. É uma indústria limpa, né? Bom, fizemos isso sabedores das dificuldades da estrutura tributária do Brasil para telecomunicações. Telecomunicações, energia e combustível, porque nós sabemos, né, nós aqui temos maturidade, sabemos que, basicamente, os estados dependem de 3 setores, do ponto de vista de arrecadação: telecomunicações, energia e combustíveis, né? Então, nós tínhamos a consciência desse fato, né? O ICMS é o tributo. Quando a gente pega a carga tributária e divide ela entre os diferentes tipos de tributos, né? ICMS, PIS/COFINS, não sei o que lá e tal, ICMS é o que tem a maior parcela da carga tributária. E dessa maior parcela do ICMS, a maior parte é telecomunicações, energia e combustíveis. Então, era uma luta difícil, né? O que nós conseguimos avançar, né? Conseguimos avançar e não ter o absurdo de ter incidência do imposto seletivo. Acho que isso foi um ganho gigantesco, né? Porque senão nós estaríamos agora vivenciando um momento em que estaríamos brigando para não ter imposto seletivo em telecom na regulamentação. Então, garantimos isso na PEC, né? E agradecemos o Senado Federal que aprovou o projeto
o relatório do senador Eduardo Braga, né? E a Câmara também aprovou assim. Não conseguimos ter a alíquota reduzida. Tá? E por que nós brigávamos por ter a alíquota reduzida? Tá? Aí eu vou voltar um pouquinho atrás e de maneira bem breve. Até 2022, a nossa carga tributária era acima de 40%, porque havia estados que cobravam ICMS mais 4 pontos percentuais de fundo de pobreza. Então, dava mais de 30% só ICMS e fundo de pobreza. Fora PiscoFins, ISS, IPI, não sei o que lá e tal. Com a Lei Complementar 194, que também, né, temos que aqui agradecer ao Congresso por aprovar, incluiu telecomunicações nos serviços essenciais, no qual limitou o ICMS a 17% ou 18%, dependendo do estado. Tá? Então, tivemos essa vitória. Depois disso, quando falo que nós tivemos essa vitória, a sociedade teve essa vitória, na verdade, né? Porque isso reverte, né, as operadoras reverteu 100% da redução para o consumidor. Né? E significa que mais serviços de telecomunicações vão ser consumidos, melhor para o consumidor final. Bom, depois dessa história toda, a carga tributária de telecomunicações, que era a maior do mundo, passou a ser de 25,4%. Tá? Mesmo assim, é a terceira maior do mundo. Por que é a terceira maior do mundo? Porque, além dos 25,4% de ICMS, PiscoFins, IPI e ISS, temos os chamados fundos setoriais, que nos coloca no patamar de 29,4%. Então, quando eu somo tudo, em termos de tributo, temos uma carga hoje de 29,4%, que é a terceira maior do mundo. Perde para quem? Bangladesh e Paquistão. Tá? Qual é a nossa preocupação daqui para frente? Né? Primeiro, termos a menor alíquota geral possível. Tá? A alíquota que a Fazenda calculou com base no texto da Câmara, dá 27,9%, a alíquota geral, tá? Para todos os setores, que é o IVA, que vai ser aplicado a todos os bens e serviços. 27,9%. A nossa está um pouquinho mais alta, senador, porque a gente é um pouco conservador ali, a nossa que eu falo, a nossa estimativa, né? A gente é um pouco conservador naquela questão da redução da sonegação, da eficiência do sistema, está aí 28,3%. Tá? Fora os fundos setoriais. Então, pegando o cálculo de 28% da alíquota do texto que saiu da Câmara, mais 4% de fundos setoriais, está falando de uma carga tributária de aproximadamente 31%, 32%. Tá? Ou seja, qualquer que seja a alíquota padrão, nós teremos, talvez excetuando os produtos e serviços que serão afetados pelos imposto seletivo, a maior carga tributária do país. Porque, além da alíquota geral, teremos mais 4 pontos percentuais de fundos setoriais. Claro que eu sei que é uma alíquota referencial, os estados podem botar menor ou maior. Tá? Isso nós temos ciência. Então, o contexto geral da reforma, nesse momento, é esse. O que nós defendemos hoje no Senado? O cashback para a telecom. Mas quem que ganha com cashback para a telecom? Nós, as operadoras, os pequenos provedores, os médios provedores? Não, é o consumidor. Né? Consumidor de baixa renda. Né? Porque é uma maneira de compensar para essa população que ganha menos de meio salário mínimo, compensar não ter uma alíquota reduzida. Né? O cálculo que nós fizemos, né, mostra que o impacto na tarifa de colocar cashback para a telecom 100%, né, da CBS e 20% do IBS dá um impacto nulo na alíquota referencial. Tá? Ou seja, nós ficaríamos ali no mesmo patamar de energia, de água, e gás, né? Se não me engano, e gás. Tá? Então, acho que o pleito que nós temos hoje no Senado, o que é possível fazer, dentro do que foi aprovado na Câmara e que está tramitando no Senado, é termos, né,
o cashback para telecom. E já há estudo mostrando que dos cashbacks atuais, tipo Nota Legal aqui em Brasília, 80% do que os consumidores pegam de volta é usado para consumo em supermercado, mercearia e padaria. Ou seja, o consumidor de baixa renda ele quer comprar comida. Tá? Então, assim, de novo, as operadoras não serão beneficiadas, nem os médios, nem os pequenos provedores. Quem vai ser beneficiado é o consumidor de baixa renda, aquele que mais precisa. Então, esse acho que é o nosso apelo nesse momento ao Congresso para que inclua, né, o cashback ali o cashback para telecom ali naquele rol de setores, vamos dizer assim, que tiveram esse tratamento. Tá? Então, acho que para iniciar é isso. Obrigada, Marcos. Para organizar o painel, senador, eu pensei em primeiro passar a palavra para o Rodrigo Schuch e deixar o senhor para o final. Primeiro o senhor escuta, na verdade, todos os argumentos do setor e aí depois eu passo a palavra para o senhor. Então, Rodrigo Schuch, por favor. Bom dia a todos e a todas, né? Começo aqui saudando os meus colegas de painel, em nome do senador Isalci, o nosso anfitrião aqui, Marcos Ferrari. Parabenizo aí pelos 50 anos, né? Que é um marco, né? Não são todas as empresas que chegam, né, aos 50 anos, então parabéns, viu, Ferrari, por conduzir aí, tá na frente dessa condução, né? Espero que venham mais 50 anos aí. Eu acho que o Ferrari fez um recap aqui, que ficou até difícil da gente fazer qualquer acréscimo, né? Porque ele foi cirúrgico aqui nos pontos que nos unem, né? De fato, a gente teve uma comemoração com a não inclusão do imposto seletivo, que na verdade é uma comemoração meio, né, a gente comemorou, né, Ferrari, mas assim meio assim parecia sem sentido. Nunca em nenhum momento passou pela nossa cabeça a possibilidade do serviço de telecomunicações ser incluso no imposto seletivo, né? De fato, aqui a gente teve essa vitória que o Ferrari comentou na PL 94, né, que além da questão da redução do imposto, definiu o serviço de telecomunicações como serviço essencial. Não vou fazer aqui toda a leitura de como é que foi a pandemia, né, como que o serviço de telecomunicações foi fundamental para a gente passar pela pandemia e, portanto, ele foi, né, na PL 94, ele foi colocado como serviço essencial, ratificado pelo STF, né, como serviço essencial. No entanto, no PLP 68, que subiu do Congresso, ele ficou, o serviço de telecomunicações ele não foi incluso, né, nos serviços essenciais, né, com as características das alíquotas reduzidas e tudo mais. E aí sim começou a surgir aqui para a gente uma grande preocupação, porque no final do dia o serviço de telecomunicações ele tramita na cadeia produtiva inteira, né? Então, assim, hoje é improvável que você consiga ver não só uma pessoa comum, uma pessoa como nós aqui, utilizando do serviço de telecomunicações, mas nenhuma empresa. E é impossível se achar uma empresa que não faça uso do serviço de telecomunicações. Então, o risco que a gente não quer ter é, eventualmente, a gente ter, de fato, aqui o aumento da carga tributária e esse negócio tramitar pela cadeia como um todo, né? Então, o Ferrari também comentou aqui que o nosso pleito agora, o senador Isalci tem sido um forte aliado no nosso pleito. Nosso pleito agora é a inclusão, né, do cashback no serviço de telecomunicações, né? Eu acho que aqui a própria Conex fez um estudo de impacto, é um impacto que é praticamente nulo no contexto geral, mas que vai atender, salvo me engano aqui, né, o Ferrari, 95 milhões de pessoas. Então, esse é o tamanho do impacto que a gente tem aqui na inclusão do serviço de telecomunicações. Inclusive, é difícil a gente falar, né, de toda a roda que será feita por cashback, tudo tramita em sistemas e tudo mais. Como é que a gente faz o cashback se o serviço de telecomunicação não tiver? A pessoa vai chegar na boca do caixa do supermercado e não vai ter acesso a telecomunicações, se ele não tiver incluso, né? Então, parece não fazer muito sentido, né, a gente não ter aí o serviço de telecomunicações nesse modelo do cashback, que é o que a gente tem sustentado aqui, trazido nas nossas discussões, né? Tentando mostrar aí com números, mostrar os impactos. E eu ainda tenho um ponto, senador, que eu acredito de verdade,
nós ainda temos uma informalidade no nosso setor de telecomunicações, né, que o cashback vai ser um grande norteador para que a gente possa regularizar isso daí. Então, as empresas que hoje, porventura, não estão regulares, ou 100% regulares, né, nas suas questões tributárias, elas estariam fora do cashback. Então, isso ajudaria o setor. Então, esse não entrou no cálculo, né, o Ferrari, mas essa receita incremental dessa tributação que pode vir das informalidades do setor, eu entendo até que vai aumentar a arrecadação do governo. Então, eu termino aqui, passo a palavra e agradeço novamente aqui a oportunidade de estar no painel, viu, Débora? Obrigado também para você. Obrigada. Luiz Henrique, passo a palavra para você. Bom dia, bom dia. Vou falar um pouco mais alto, já está falando de reforma tributária, tema quase triste, quase fúnebre aqui, todo mundo quieto. Enfim, não deixaram muito para eu falar, mas assim, primeiro, obrigado pela oportunidade, Ferrari, parabéns pela condução do evento, 50 anos de Telebrasil, orgulhoso de estar aqui. A gente tem as nossas temas, né, que tem conflito, mas eu acredito que tem uma agenda muito mais forte de temas em comum. Tá? Então, o deputado Reginaldo está chegando aqui, por favor. Palmas para o deputado. Pode ajeitar aqui um pouco. Agora o senhor me deu a oportunidade de falar tudo de novo para o senhor. Não, brincadeira. Pois, basicamente... obrigado, deputado, aí pela presença. A gente está discutindo um pouco a questão da reforma tributária, a essencialidade do serviço de telecomunicações. A gente começou essa reforma olhando o copo meio cheio, na esperança de que a reforma vai ajudar o país a se desenvolver, simplificar, a gente combater o manicômio tributário. Dentro da Telcomp, nós temos algumas operadoras multinacional com presenças em países da América Latina, temos associadas com presença em mais de 60, 70 países. E o drama é o mesmo. Se eu tenho 100 pessoas na operação no Brasil, eu tenho 40 pessoas para emitir nota fiscal. E no país vizinho aqui, no Chile, na Colômbia, na Argentina, é um quarto dessa quantidade de pessoas. Então, a reforma tributária, do ponto de vista de simplificar obrigações acessórias, a esperança que existe é que a gente vai ter um avanço. Mas falando de telecom, quer dizer, o mecanismo de cashback é fundamental para baixa renda, né? A gente em telecom hoje conseguiu universalizar a oferta de serviços, onde quer que as pessoas estejam, elas têm a possibilidade de contratar banda larga fixa, banda larga móvel. O que não tem é renda, porque tem uma parte da população DIE que acaba o crédito do pré-pago no dia 5, no dia 10, uma tristeza. A gente tem 20 milhões de pessoas no país que precisam de telecomunicações como insumo para trabalho. O cara é Get Ninja, ele é Uber, precisa de telecom para ter receita. Então, a gente teve a felicidade do senador Exalci agora apresentar uma emenda no Senado para o cashback, cesta básica. A esperança que a gente tem é avançar esse tema e depois que o Congresso nos ajude no pós, porque a gente tem uma cultura do Estado brasileiro de transferir as obrigações para o setor privado. E é o que a gente já está vendo na história do split payment, da não cumulatividade, trava-línguas aí quase, de que para você tomar os créditos, a outra parte tem que ter recolhido os impostos. E aí você vai começar a ter que ser fiscal de toda a cadeia. E aí, de novo, a gente não vai ter a simplificação que a gente espera, porque para tomar os créditos você vai ter que garantir que todo mundo recolheu os impostos e tem um risco aí. Então, a gente está esperançoso, tem a esperança no parlamento para avançar essa reforma do ponto de vista de telecomunicações, tornar o serviço essencial de fato, um benefício para as classes que mais precisam, DIE, no mecanismo de cashback, mas a gente tem um receio muito grande de que depois essa cultura da fiscalização com menor esforço, de criar obrigações acessórias para os agentes privados, isso continue. Para dizer um drama, a gente teve esses avanços de serviço essencial julgado no STF, aquele caso da Americanas, depois o próprio Congresso aprovou uma lei. Os estados criaram os fundos especiais de combate à pobreza, então o 1718 já não é 1718, é 1920, ou 24, o Rio de Janeiro criou um fundo de 4%. Estamos na justiça tentando combater o Fundo Especial de Combate à Pobreza. A gente quer combater a pobreza, mas não
dessa forma para um serviço essencial. Então, são essas considerações. A gente está com um tempo curto aqui, mas a gente tem na esperança aqui, deputado Reginaldo, senador Exalci, que possam conduzir esse tema dentro do Congresso, nesse momento da reforma, mas no depois, porque o Estado brasileiro ele realmente sufoca as empresas. Então, a reforma ela tem que ser algo que muda esse nosso panorama. Obrigado. Obrigada, Luiz. Eu passo a palavra agora para o senador Exalci, para falar um pouquinho, depois para o deputado, e aí a gente vai ter aqui uma rodada de perguntas para vocês. Tá bom. Bem, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos acordar um pouco aí, né? Eu não consegui fazer agora. Bem, primeiro eu quero agradecer mais uma vez estar aqui com vocês, né? A gente poder falar um pouquinho sobre essa questão da reforma. Estive aqui da última vez, né, quando teve aquela demanda da cesta de colocar no cashback. Bem, como Brasília não tem eleição, apesar que tem aqui na região metropolitana, a gente participou na região metropolitana, mas eu tive mais tempo aqui no Senado, né? Fui eleito coordenador do grupo de trabalho na CAI, porque naquele momento o projeto chegou no Senado em regime de urgência, né? Então foi direto para a CCJ, e o governo depois retirou a urgência, e ontem mesmo eu fiz uma questão de ordem para que isso passasse pela CAI, porque não tem sentido uma matéria, né, tão relevante como essa, e um regimento tão claro, tão óbvio, não é que a Comissão de Mérito e a CAI não tem essa possibilidade. Mas, de qualquer forma, nós fizemos 21 audiências públicas, isso toda terça e quarta, né? Quinta-feira atendia todos os outros segmentos que não participaram das audiências, ou seja, acima de 400 entidades, né, setores foram ouvidos. E aí a gente pôde, de fato, conhecer um pouco melhor o mundo real, porque quando você fala na teoria, né, na academia, é tudo maravilhoso, o papel aceita tudo, né? Agora, na prática, quando chega na ponta, aí nós temos sérios problemas. Eu sou contador de formação, então fiz questão que os contadores participassem das audiências, que aí vocês vão botar a mão na massa, né? E aí é que a gente tem uma série de problemas aí. Mas, de qualquer forma, vou começar pela própria instituição, associação e sindicato. A Constituição ela dá imunidade para todos os sindicatos dos trabalhadores, né? E não fala dos sindicatos e associações patronais. Então, da forma como está no texto, é passível até o governo querer cobrar, não é, o imposto sobre o consumo dos sindicatos patronais, confederações, federações. Então, a gente sugeriu, através de uma emenda que, como a gente não pode mudar a emenda constitucional, né, porque a gente tem que regulamentar a emenda, mas não podemos alterar a emenda, então a gente colocou essas entidades como não contribuintes. Ver se o relator coloca para ficar com segurança, para o governo não querer cobrar o IVA dos sindicatos e das associações e confederações. Nessas 21 audiências, a gente pôde ouvir todos os segmentos, né? E aí tem vários problemas, né? Primeiro, o cerne da reforma, né, que é o split payment, que é mudando o regime, né? Hoje nós temos um imposto que é pago, um imposto declaratório, né? Você compra, lança no livro de entrada, vende no livro de saída, final do mês você apura e recolhe o imposto. É assim que funciona. A reforma agora, com o split payment, muda, né? Você é automático, né? Pagou, o imposto já é automático e você se credita, né, na medida que as pessoas vão pagando. É regime de caixa. Comprar em 10 vezes, você só vai poder se creditar em 10 vezes na medida que for pago o imposto. Então, evidentemente, com esse sistema, vai ser muito mais transparente, a arrecadação vai ser total, dificilmente vai ter sonegação, né? E a gente, não sei se é mito, o que é, mas todo mundo fala que no Brasil 50%, né, é sonegação e tal. Nós recebemos, numa das audiências, uma promotora, inclusive aqui do DF, a procuradora, que ela fez mestrado, doutorado nessa matéria. E chegou, pelos estudos que ela fez, de que a sonegação do Brasil chega a 27%. Ora, se a sonegação chega a 27%, não é? E a alíquota referencial é 26,5%,
é óbvio, é evidente que você tem que reduzir pelo menos 1/4 da alíquota referencial. O governo nunca leva em consideração essas coisas, ele só coloca em termos do aquilo que é concedido, né? Da mesma forma, a gente fez também uma emenda para que o etanol fosse cobrado já a partir de agora, não é, monofásico, que só estava previsto para 2032. Só no estado de São Paulo e Minas, aliás, São Paulo e Rio, tem estudo já da Fundação Getúlio Vargas, foi disponibilizado para nós, chega a 37 bilhões de sonegação e falsificação, só no etanol. Então, evidente que também está propondo. Com isso, evidentemente, é recurso que entra e que também vai diminuir a taxa. Então, essa questão da taxa referencial, eu acho que depois, quando começar a implantação do sistema, a gente vai ter uma noção exatamente de qual é a arrecadação. Bem, vários setores trouxeram, sim, problemas sérios, né? No caso, especificamente de vocês, nós temos que resolver de outra forma, não na reforma tributária, mas, como foi dito aqui, os fundos. Parece que apenas 10% dos fundos são aplicados, 90% compõem a questão do déficit, né? Então, realmente não tem sentido você, todo ano, anos e anos, pagar um fundo que esse fundo não é aplicado naquilo da sua função principal. Então, isso é uma questão que tem que ser resolvida, né? Ou tirar, ou deixar de recolher o fundo, ou aplicar corretamente o fundo. Não tem sentido continuar do jeito que está. Nós colocamos, evidentemente, o cashback, né, para as telecomunicações. Evidentemente que deverá acontecer da mesma forma que vai acontecer com a conta de luz, né, de gás e energia, gás e o que mais que tem? E água. Então, virá na conta já. Como tem o cadastro único, né? Então, aquelas pessoas que estão no cadastro único, que são passíveis do cashback, até meio salário mínimo, ele já, na conta dele, já vem abatido isso. Evidentemente, diferente do mercado e outros lugares, que a gente ainda não entendeu bem como é que será, mas deve ser um cartão que deverá ter um crédito, e na hora da compra você vai compensar o imposto, né? Então, esses são... A emenda foi apresentada e no nosso relatório também foi apresentado. É evidente também que o split payment, que é a alma do negócio, não está pronto o sistema, ele está concebido, né, teoricamente, mas não está ainda funcionando. E vocês sabem que, mesmo depois de estiver funcionando, as empresas vão ter que adaptar o seu sistema operacional, a sua contabilidade, a parte fiscal. Não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Até porque nós temos sistemas hoje que ainda tem problema com a receita, de ficar fora do ar, de você não conseguir emitir os negócios. Então, esse sistema não está pronto. Então, a gente apresentou uma emenda, tendo em vista que conversamos com várias instituições, grandes instituições, que têm um corpo técnico maravilhoso, e que já disse, olha, não dá para a gente implantar isso em um ano. Então, a gente fez o quê? Fez uma emenda para jogar o split payment inteligente, que eles chamam, que é o completo, para 2027. 2026 usaria o simplificado, né? E dispensaria de multa, que realmente não tem sentido a pessoa ainda querer cobrar multa disso aí. E ainda colocamos também, caso o governo não implante o sistema, porque tudo é possível, né, a gente possa se creditar da nota fiscal, independente de pagou ou não pagou. Porque também não podemos ficar dependendo se o governo vai implantar ou não o sistema, se vai dar conta de fazer ou não. Eu torço muito, eu como contador torço muito, para que isso aconteça e realmente vai simplificar, vai diminuir sonegação e tudo mais. Então, a gente tem essa preocupação e fizemos isso no relatório. Nós apresentamos 72 emendas, assim, e olha que eu pedi nas audiências, assim, gente, mande a mudança e uma justificativa óbvia, que qualquer senador olhando vai dizer assim, não, cara, tem que mudar mesmo. Então, a gente fez isso. E a gente encontrou mais de 70 itens que terão que ser mudados, né? Alguns exemplos, né? Começar aí pelo deficiente. Hoje você tem o carro até R$200 mil. Foi reduzido para 70. E de 70 a 150 vai ser tributado. Mas 70. Não tem nenhum carro no Brasil hoje que cabe uma cadeira de roda de R$70 mil. Se o cara tiver a perna esquerda amputada,
ele não vai ter incentivo, porque ele pode dirigir com a direita. Agora, se tiver a perna direita amputada, ele vai ter incentivo, porque você vai ter que fazer adaptação no carro. Então, é óbvio que tem que mudar isso, né? Tem coisas, né? Se falou do Simples, o Simples vai continuar normal, né? Ninguém vai mexer no Simples. Mas na hora de comprar, eu tenho que ter opção. Eu vou comprar do Simples ou eu vou comprar de uma empresa que vai me dar os 26% de crédito? Óbvio que o cara vai comprar onde tem crédito, evidente. Então, há um risco grande de você comprometer o Simples. Buscamos uma alternativa para amenizar a situação, para que, pelo menos, o Simples pudesse se creditar daquilo que ele comprou e ser ressarcido desses créditos. Ameniza, mas não resolve. Tem várias coisas, não é? Como esse não deu para mexer, porque a emenda constitucional proíbe qualquer novo incentivo ou qualquer crédito presumido, mas você pega material de construção, tem uma cesta básica hoje, 18 produtos, areia, cimento, argamassa, tijolo, né? Isso não está previsto. Então, vai ser tributado em 26%. Hoje eles não têm alíquota zero. Como é que vai quebrar essas empresas todas? Né? Você pega as empresas prestadoras de serviço, né? Que é o caso de terceirizadas. Aqui em Brasília tem muito, mas no Brasil todo, eu acho a onda de condomínio, vertical, horizontal, que mais tem condomínios. Todos contratam em empresas terceirizadas. Como a emenda constitucional previa e não aconteceu, em 90 dias apresentar a desoneração da folha, que não foi apresentada até hoje, essas empresas prestadoras de serviço, elas vão ter sérios problemas, porque hoje ela repassa para o condomínio, por exemplo, que é o consumidor final, passa todos os encargos trabalhistas e etc., e mais a margem de lucro. Ora, não tem como jogar mais 26%, talvez não chegue a 26%, porque tem os créditos das compras, mas no mínimo 15% vai ter que aumentar. O pessoal do condomínio vai topar aumentar de 15%? Ou ele vai contratar direto e acaba com esse negócio de terceirização? Então, são pontos, né, que... Um exemplo aqui, plano de saúde. Todo mundo aqui tem plano de saúde, porque esse é um dos problemas básicos da reforma, né? Que, além de... Hoje nós temos o pior sistema tributário do mundo, né? Mas, além disso, a gente não discutiu antes o Pacto Federativo, não discutimos o tamanho do Estado que a gente quer, não discutimos a reforma administrativa, e o mais grave, tudo que a gente deveria ter, a gente não tem. Se você quiser saúde pública, Brasília, que é a capital, você morre. Tem que fazer plano de saúde. Escola tem que ser particular. Segurança agora tem que ser segurança privada. Então, você ainda tem essas questões. Aí você pega, por exemplo, plano de saúde. A maioria dos planos de saúde, você paga, normalmente os médicos têm a clínica, é nota fiscal. Então, hoje eles pagam PIS/COFINS, ISS e tudo mais. Mas você tem a Unimed, que é pessoa física. Ela não remunera pessoa jurídica, ela paga o recurso para os médicos, eles pagam o imposto de renda. Aí, não sei que a ideia brilhante de alguém disse, não, vamos botar um abatimento de 50% do faturamento da Unimed. Unimed, assim, essas cooperativas. Ora, se você for pagar esse IVA aí, né, mesmo que seja 50%, e depois vai pagar o imposto de renda, aí eu falei com a Receita, não, mas nós vamos corrigir isso quando for aprovada a reforma do imposto de renda. Então, você vê que tem muito ajuste para fazer. Eu poderia citar aqui os 70 ajustes. Só coisas assim óbvias, né? Essa questão maior a saúde. A saúde, o texto veio para você, os dispositivos médicos só têm alíquota reduzida se for compra de equipamento. Ora, compra, né, se o correto mesmo é leasing, alugar, que quando você aluga, você mantém inovação, você mantém manutenção. Então, a gente mudou esse termo de compra para fornecimento, para ver se resolve essa questão dos dispositivos médicos. A área de medicamento é coisa assim absurda, né? Você tem o mesmo princípio ativo, uns estão na lista, outros não. Então, a gente tentou ver se a gente coloca por linha de cuidado e não por medicamento. Segundo, né, que é farmácia popular, tem que estar na cesta básica, né? Uns estão, outros não estão. Então, o ajuste que nós fizemos, muito bem fundamentado,
para a gente tentar. Mas, no caso de telecomunicações, a gente incluiu o cashback, que eu acho que é super importante, né? Tiramos, evidentemente, essa responsabilidade solidária em tudo que botaram, porque a Receita quer que o contribuinte que seja responsável por tudo, né? Inclusive fiscalização. Então, a gente tirou esse negócio de responsabilidade solidária, não sei que haja fraude. Não é? Se realmente a plataforma cometeu uma fraude, evidentemente que ela tem que responder por isso. Mas não dá para, em todo momento, você consultor, plataforma, contador, consultor, pagar, ser responsável solidário por imposto. Então, a gente também amenizou isso aí na reforma. Então, são alguns pontos, mas eu vou deixar assim, né, para as perguntas. O Reginaldo, agora, evidente que nós ainda temos uma preocupação, porque poder mexer em tudo no Senado, a Câmara pode chegar e dizer, não quero saber disso, não, vou aprovar o texto manter o texto da Câmara. Lógico que não é normal isso, né? A emenda constitucional foi muito bem, acataram muito bem as nossas mudanças no Senado. Então, mas, de fato, né, eu acho assim, né, o consumidor vai pagar essa conta, né, somente serviço. Né? Deveria passar na CAI, mas eles querem votar de qualquer jeito. Eu fiz a questão de ordem ontem, mas aí o Rodrigo, não, vamos votar na comissão, vai para o plenário, aí você faz o requerimento para a gente voltar para o... Evidente que não vai passar isso, mas a proposta é votar até dia 4 de dezembro a reforma no Senado para poder ainda votar na Câmara este ano. Essa é a expectativa da votação da reforma tributária. Obrigada, senador. Não, foi ótimo. Inclusive, gostaria de parabenizá-lo, porque o relatório ficou muito bom. O trabalho da CAI realmente foi um trabalho muito amplo, ouviu realmente vários setores e acho que o relatório tem que ser bem observado, porque está bem completo e abrange quase todos os setores. Então, parabéns pelo trabalho. E eu passo a palavra para o Reginaldo Lopes, para o deputado. Obrigada, Reginaldo. Então, bom dia, né, para todos e todas. Alegria poder estar aqui. Ferrari, agradecer o convite. Dizer que o Senado sempre traz boas contribuições, viu, José? Então, o sistema brasileiro é bicameral justamente para isso, né? E não, senão era unicameral. Então, esse modelo ele é importante. Primeiro, o princípio geral da reforma. Eu acho, na verdade, eu tenho convicção. Nós estamos fazendo a maior reforma estruturante da economia brasileira. E não é uma mera simplificação. Falar em simplificação é simplificar a complexidade do nosso sistema. Nós estamos corrigindo todas as distorções do sistema tributário brasileiro. Todas. Do ponto de vista do imposto sobre consumo. Primeiro, um conceito extremamente equivocado, que o setor econômico acha que paga imposto sobre consumo. Esse é o pior conceito. E acham que pagam justamente porque ficam com o dinheiro do consumidor 40 dias. Senador Jalci, não tem como reduzir a carga tributária se não funcionar o split payment. Esquece. Se não combatermos sonegação, fraude e inadimplência, e mais a economia subterrânea, a economia informal, a carga tributária vai continuar a maior do mundo. É simples assim. Hoje nós temos uma carga tributária por dentro de 35% na média, que se a gente considerar por fora é 53%. Como nós estamos fazendo um milagre de trazer para 26,5%? Combatendo sonegador, vendedor de crédito, fraude, inadimplência, judicialização. Qual país do mundo tem o imposto do consumidor, que é quase uma apropriação indébita, de um PIB no mundo? Qual país? É 1%. Nós estamos fazendo uma revolução. Às vezes, o parlamento fica abaixo de estima. E eu estou dizendo aqui, o parlamento, eu nem estou colocando essa reforma na conta do governo. Até porque, depois de 60 anos, essa reforma é ecumênica. Os saberes são coletivos. É ecumênica. Depois de 60 anos, fomos encontrando respostas para as principais perguntas. Pode até não gostar da resposta,
mas eu sou capaz de ficar o dia inteiro aqui e responder todas as perguntas. Nós demos um tratamento para cada pergunta. E conseguimos o fato inédito que ninguém acreditava de aprovar a reforma. E é evidente que tem que terminar esse ano. Eu lembro que o Fernando Henrique Cardoso foi o presidente que chegou mais próximo para aprovar a reforma. Eu era muito criança, viu, Joãozinho? Mas eu lembro da história, né? Me contaram. Iam votar na comissão especial. Aí alguém falou para o Fernando Henrique Cardoso, presidente, esse trem demora um tempo. Não, nem era presidente, era o ministro da Fazenda. Ô, ministro, esse trem aí demora um tempo. Foi o saudoso Sérgio Mota. Aí ele falou, demora, tem que ajustar aí uma transição aí, uns 10, 15 anos. Se tivessem feito, já tinha acabado a transição. Aí alguém falou, mas tem um trem bom demais. Trem bom é de mineiro, né? Um trem bom, um tal de CPMF. Recado em 90 dias. Falei, então rasga a reforma e vou para a CPMF. Foi assim que criamos a CPMF. Mais um imposto de cumulatividade tributária. Então, essa reforma ela vai permitir o Brasil voltar a ser um país competitivo. Vamos ser sinceros, nós envelhecemos. O Brasil vai ter a população mais idosa do planeta. A gente gostava de brincar com a Europa estava envelhecida, a Europa sem força, reação. A Europa chegou a 30% de idosos depois de 100 anos. O Brasil vai chegar com 10 anos, com 30%. Esse país só tem uma solução, porque esse país é mal acostumado. Todos os crescimentos econômicos nossos, ou coloca mais mão de obra, o bônus demográfico, ou coloca mais capital. Ganho de eficiência produtiva e de competitividade nunca ocorreu na economia brasileira. E qual é o instrumento para que o Brasil se torne um país competitivo? O primeiro, e sem medo de errar, 80% é o nosso custo tributário. São nossos resíduos tributários. Ninguém devolve crédito para ninguém. Não é assim? Caiu o dinheiro nos estados, sumiu. É um sistema de cumulatividade que, se a cadeia produtiva tiver valor agregado, também ela não é mais competitiva. Porque qual setor com custo tributário, um resíduo de 8% a 20%? Só se for uma atividade econômica ilegal. Atividade econômica ilegal não é impossível de ter esse resultado. Então, nós estamos diante de resolver aquilo que talvez levou o Brasil à desindustrialização, se tornar um país primário exportador. E nenhuma nação se torna nação se não tiver uma indústria potente. Esquece. Países que optaram de não ter uma indústria se tornaram um país extremamente vulnerável. A Argentina já foi o maior PIB do mundo. Por 10 anos foi o maior PIB do mundo. Por mais de 100 anos foi o maior PIB das Américas. Então, é fundamental, mesmo no setor agro. Olha a nossa potência se o setor agro agregar valor. Se o setor agro der um passinho do grão para o óleo. Olha a potência que nós somos hoje. Então, eu estou muito animado que nós estamos fazendo uma reforma extremamente estruturante. É evidente, para reduzir essa carga tributária, tem que redistribuí-la. É lógico. Só tem uma diferença. Se eu chegar lá em Montes Claros para alugar um carro, eu tenho que alugar em Montes Claros. Eu não posso alugar lá em Nova York. Tem uma diferença muito objetiva sobre isso. Então, nós vamos disputar o mercado interno contra os importados. Diga de passagem, só a desvalorização do real já sumiu com os produtos chineses do mercado. Nós vamos disputar no mercado internacional com capacidade de vender produtos, porque o Brasil tem um problema. A economia não será consistente, não teremos crescimento econômico se não superarmos a renda baixa per capita do povo brasileiro. Esquece. Sem dinheiro no bolso, sem aumento de renda per capita, não teremos crescimento econômico consistente. Nós estamos na armadilha da renda pequena. Nós estamos em pleno emprego e a popularidade do meu governo continua estagnada. Porque o que vale é percepção de poder de compra. Sem produção de mais riqueza
e sem distribuir essa riqueza e colocar no bolso do povo, não tem nenhum setor econômico com crescimento econômico consistente. E a reforma vai trazer esse crescimento econômico do PIB. Por estas capacidade de competitividade que eu aponto. Segunda questão, quem me conhece sabe. Teoricamente, Jalci, pena que eu fui derrotado, viu? Era coordenador da emenda constitucional 132, eu fui derrotado. Mas se dependesse de mim, o cashback não seria apenas por causa de único. O cashback seria universal. E se dependesse do meu conceito sobre modernização do sistema tributário progressivo, não teria nenhum regime especial, favorecido, diferenciado. Alíquota zero. Alíquota única para todo mundo. Essa alíquota não precisava ser mais de 20%. E um cashback progressivo, que quem tem menor renda recebe mais, quem tem maior renda recebe menos, é o ideal. Esse é o meu sonho de consumo. Espero que na avaliação, a cada 5 anos, possamos evoluir. Porque o melhor imposto e o imposto do século vai ser o imposto sobre o consumo. O imposto que é resiliente, principalmente se o Brasil fizer o split payment. O Brasil vai ser o melhor e mais ousado modelo tributário sobre consumo do planeta. Ele vai ser igual ao agro, tech pop. Ele vai ser tech, porque ele será extremamente, eu tive na OCDE com os 38 países, mais tecnológico do mundo. Já pensou você pagar automático? Ninguém brincar com o dinheiro de ninguém? Ninguém judicializar? Acreditar na nuvem e devolver automático? Isso é super moderno. E por que eu estou dizendo que ele vai ser pop? Eu tive na França. Aí eu brinco, Jalci, que eu conversei com um cara que é 2 vezes chato, quando eu gosto de provocar a esquerda. Ele é ex-socialista, ele é socialista e ecologista. E eu ouvi dele uma coisa interessante, que ele falou, porque aqui no Brasil eu sonho em deslocar o imposto de consumo para a renda e patrimônio. Não é esse o discurso nosso da esquerda? A Europa sonha em tirar da renda e patrimônio e jogar no consumo. Porque não tem mais limite, não tem mais renda, não tem mais patrimônio para ser tributado. Na proporcionalidade que o imposto sobre consumo pode dar ao financiamento das políticas públicas. Eu nem estava podendo dizer isso aqui, porque o Brasil é o contrário, as pessoas interpretam o contrário do que a gente fala. É evidente que o Brasil há espaço para tributar renda e patrimônio, porque nós tributamos a metade que o mundo tributa. Mas eu estou dizendo, olhando para o futuro, que o imposto sobre consumo ele é o imposto resiliente do futuro. Como dá a ele progressividade? É o cashback. Mas tem preconceito. Só pode ter cashback ricos. Pobre não pode ter cashback. Vamos falar o português objetivo. Ao declarar o meu imposto de renda, eu tenho cashback limitado na saúde. É um prejuízo extraordinário. Eu, com meu salário de 40 e tantos mil, posso ter cashback limitado na saúde. Posso ter o meu plano de saúde. O cidadão comum tem que ter um SUS que não funciona. Quando eu estou dizendo, eu vou dar para ele o cashback que os ricos já têm, ou as pessoas de menor renda, é um escândalo. Não vai funcionar. Não tem como funcionar. Não funciona. O pobre tem que ter capital de giro. Não vai receber, o governo vai dar calor. É cheio de coisa. Sendo que o Brasil é o país mais moderno do cadastro único. Se eu chegar ali no supermercado e passei meu CPF, consulta a União, a Receita, se eu tenho direito ou não. Se eu tiver, já vai acreditar. Imagina se a gente combater a economia subterrânea, a economia informal, que são 2 trilhões. 2 trilhões tributado em 30% é 600 bilhões de reais. Porque no direito tributário tem um conceito simples. Quando todos pagam, todos podem pagar menor carga tributária. Isso é fato. O senador falou aqui do tamanho da sonegação. E não adianta ficar. Sonegação é alta porque a carga tributária é alta, a carga tributária é alta porque a sonegação não vai resolver. Vamos resolver o problema pela raiz. Usando a criatividade e a inteligência do povo brasileiro, do avanço tecnológico. Usando o split plan. Usando agora o cashback como forma de você combater a sonegação. Formalizar a economia. Então, eu sou muito otimista com esses instrumentos que foram criados. É lógico que temos que fazer os ajustes pontuais. Eu também devo ter feito 300 ou 400 ajustes no texto que veio do governo. Era muito mais quadrado a regulamentação do que nós mandamos para o Senado. Com as belas contribuições do Senado, e voltando para a Câmara dos Deputados,
eu tenho convicção que nós vamos avançar. E aí, como o debate aqui é específico sobre telecomunicações, né, eu acho também, no século XXI, é um produto essencial. Inclusive, a reforma administrativa que eu defendo, eu acho que tem palavras na política que está desgastada, viu, José? Se eu falar para você, vamos fazer reforma agrária, nossa senhora, a direita mata. Mas vamos fazer o bom uso democrático da terra, acho que dá para passar. Vamos fazer toda a terra produzir? Se a gente mudar as palavras, José, eu estou do seu lado. Então, a reforma administrativa não dá para mim, a reforma agrária não dá para o senhor. Mas se a gente falar que toda a terra vai ser produtiva, dá para o senhor, e se você falar para mim que vai fazer um governo moderno digital, dá para mim também. A minha reforma administrativa é um baita governo digital, moderno. A gente não precisa ficar aqui numa guerra que não vai para lugar nenhum, disputar palavras, mas nós podemos modernizar esse Estado. A Receita vai ser moderna por aplicativo. O Conselho Gestor vai ser um startup no futuro. Agora, o SUS. Por que o SUS não é digital? Olha o desperdício que nós temos no SUS. Eu vou contar o meu caso. Eu tenho pedrinha nos rins. Eu sou um produtor de pedras. A vantagem minha é que tinha um médico, 93 anos, falou, deputado, não era padeiro. Se você tomar uma aguinha, uns 4 litros por dia, só as pedrinhas vai pular tudo. Falei, será que é verdade? Aí eu comecei a tomar, tem mais de 40 anos, eu tomo 4 litros de água, 5 litros, eu tomei aqui. As minhas pedrinhas, pula tudo. Eu sou o melhor rins e fígado do Congresso Nacional, diz a Câmara dos Deputados. E aí, mas todo dia, às vezes eu estou numa cidade, desce, e quando desce eu tenho que tomar um Buscopan na veia para aliviar, porque apesar de ser 2 milímetros, ela rasga, dói demais. É igual uma dor do parto sem capacidade de parir o neném. Então é muito duro. Mas eu chego no hospital, eu falo para o médico que eu tenho. Não, ele quer primeiro fazer se eu tenho apendicite. Fala, moça, se eu tivesse apendicite, já tem 40 anos, eu já estava numa infecção exagerada. Ele diz, não, você é político, você não é médico. E eu gasto um procedimento de 5 minutos, geralmente eu gasto 8 horas. 3 para fazer o teste, e depois ele ainda cisma de colocar o meu remedinho no pinga-pinga daquele soro, porque diz que tem que melhorar, dar uma hidratada nas minhas veias. 8 horas nos procedimentos que eu gastaria 5 minutos. Mas por quê? Lógico, ele é médico, ele tem que cumprir lá os protocolos. Porque nós não temos o CPF nosso, que é digital, a gente não consegue fazer um prontuário eletrônico nesse país. Isso é uma vergonha. E, para mim, desperdício e ineficiência é igual corrupção, mata. Essa é a reforma administrativa que nós temos que fazer. Nós estamos preparados para fazer essa reforma. Digitalizar tudo. Inclusive, eu sou autor para acabar com o dinheiro em papel. Se dependesse de mim em 2015, nem tinha dinheiro. Nem gastava dinheiro para imprimir esse trem. Então, eu acho que é isso. Segundo, eu quero aqui dizer que se o Senado acolher o cashback 100% no telecomunicações, da minha parte, eu vou conversar com o Colégio de Líder para reafirmar. Eu acho que é positivo para a sociedade de menor poder econômico, já que nós não optamos pelo cashback progressivo universal, devolver proporcionalmente à renda, que isso seja uma justiça de acesso à tecnologia, que é fundamental para o desenvolvimento do futuro. Viu, Jalcim? Estou junto com o senhor nessa missão. É lógico que tem várias outras demandas, né, várias outras reivindicações pontuais, melhoria do texto, boa técnica legislativa, que é evidente que eu já falei com o senador Eduardo Braga, nós estamos à disposição para conversar, lógico, que a casa é bicameral, as duas casas são políticas, nós vamos ter que estabelecer um diálogo político, né, senador? Junto com o presidente Rodrigo Pacheco, junto com o senador Isalci, que foi o coordenador do grupo de trabalho, junto com o senador Eduardo Braga, que é o relator, junto com o Arthur Lira e com o meu grupo lá de trabalho da Câmara dos Deputados. As decisões são coletivas, por mais que eu tenha uma opinião pessoal, é uma casa política de decisões coletivas que nós vamos submeter ao Colégio de Líder. Mas estamos à disposição para continuar esse debate e parabenizar o senador Jalci pelo trabalho lá no grupo. Eu estou com o seu relatório, estou lendo. Tá? Chamei ontem uma reunião com o meu GT para conversar um pouco sobre as preocupações que foram apontadas ali. Né? Lógico que tem concordância com uns, outras não. Outras nós entendemos que já foram contempladas na emenda constitucional, mas acho que é isso. É importante esse espaço democrático, essa capacidade de dialogar, porque, de fato, tanto a Câmara quanto o Senado
né, nenhum setor produtivo, nenhum setor da sociedade brasileira podem reclamar do ponto de vista de não ter espaço para conversar, né? Eu recebi lá mais de 2.000 propostas, emendas, demos parecer em todas, fizemos mesa de diálogo, né? O Jalci está dizendo aqui que recebeu também, não sei, 1.000 e tantas, eu vi lá no Senado, né? De 1.500, né, de sugestões. Então, acho que é bem democrático o processo e acho que agora chegou a hora da gente concluir, porque justamente o ano que vem nós precisamos preparar o Brasil, preparar as empresas, tem que preparar as empresas de meio de pagamento, tem que preparar todos os setores para funcionar o sistema a partir de 2026, essa transição. Então, é isso. Me coloco à disposição para o debate. Obrigado. Obrigada, deputado. O Brasil realmente necessitava dessa reforma e é louvável o trabalho tanto da Câmara quanto do Senado. E acho que assim, o problema aqui, né, que acho que o Marcos e a maioria tratou, um dos principais pilares é a neutralidade. Então, assim, como o Marcos falou, o setor já é o terceiro mais tributado do mundo. Com a reforma, ele vai aumentar a carga tributária dele, porque além do IBS da CBS, ele ainda tem a tributação de 3,8% sobre os fundos setoriais. Então, nesse ponto, a neutralidade ela não está sendo observada para o setor. Então, acho que isso é um ponto que depois vai precisar ser realmente endereçado, que é a questão dos fundos setoriais, que o setor já vai ter um aumento de carga e os fundos eles prejudicam ainda mais essa carga do setor. E o ponto do cashback, que é um ponto muito importante, que o setor ele vem discutindo o cashback, e não é uma pauta, não é um benefício para o setor, acho que o Marcos também colocou muito bem isso, mas é um benefício para a população de baixa renda. Então, se ela vê na conta dela essa redução, a população de baixa renda, o que ela vai poder? Ela vai poder aumentar o plano dela, e hoje a economia informal é muito grande, eles precisam da tecnologia Uber e venda na internet, pequenos negócios, e posso aqui citar vários. Então, seria muito importante ter o cashback para a população de baixa renda com relação ao serviço de telecom. Hoje, se você não tem um celular, se você não tem uma boa internet, você não tem acesso a praticamente nada. Então, isso é muito importante. E com relação ao cashback, acho que pouca gente falou, o senador tocou aqui também num ponto, com relação ao artigo 110, né, do PLP 68, ele traz que o desconto vai ser na conta. Então, para água, energia e gás, vai ser na conta. Mas para o inciso 2, não. Você vai ter ainda alguma forma de restituição disso. Então, vai ser um cartão, vai ser como é hoje feito nos estados, pelo cadastro, e você recebe direto na sua conta. Mas isso é muito difícil para a população de baixa renda. Muita gente ainda é analfabeta. Então, no país. Então, ter que entrar num sistema para se cadastrar, para receber isso, se o setor de telecom ele entra com a redução de 100% e 20%, que é no mesmo patamar da água, luz e gás, ele consegue ter um acesso muito maior, além da redução, e isso é passado diretamente para o consumidor. Então, é muito importante. Eu vou, considerando o adiantar da hora, eu vou fazer só 2 perguntas. Então, a primeira para o senador e depois uma para o deputado. E peço desculpa para os demais, mas a gente ultrapassou aqui bastante o tempo. Senador, considerando a indicação no relatório da CAI com relação às emendas do setor, como é que tá as tratativas com o senador Eduardo Braga? Acho que isso é uma pergunta que acho que todos aqui queriam fazer, então gostaria de saber como que estão essas tratativas. Bem, primeiro, antes de responder isso aqui, você falou em Uber. Para vocês terem ideia, no texto da Câmara, né, o Uber seria tributado os 26% em cima do faturamento. Eles nem ganham isso, né? Então, a gente conseguiu fazer para que seja tributado em cima de 25%, ainda criamos a figura do Nano MEI, né, para não pagarem o imposto até 40.500. Mas, evidente, a gente procurou fazer um relatório bem... Assim, relatamos tudo e sugerimos emendas, né? Até assinei essas emendas ontem, que foi assim aquilo que foi consenso, né, da comissão. Então, a gente procurou apresentar, foram 72 emendas, assim,
muito óbvias, né? Eu acredito que o Eduardo também acompanhou, não é? Também a assessoria dele acompanhou todas as audiências, estão lendo o nosso relatório com muito cuidado, porque eu tenho enfatizado muito isso, né? E a justificativa está muito óbvia. Então, eu acredito que não haverá dificuldade de acatamento. Eu acho que ele deve acatar. Ainda mais agora o Reginaldo também falando do cashback. O Reginaldo tem um peso grande junto ao relator, porque tudo que foi colocado no Senado vai para a Câmara, e não adianta fazer coisa no Senado se a Câmara depois, né, não concordar. Então, tem que ser muito bem articulado isso. Por isso que isso está sendo feito assim de várias mãos, exatamente para fazer o acordo Câmara, Senado, né, relator, CAI. Eu estou insistindo na CAI, mas na prática as 21 audiências deram o subsídio suficiente. Até porque o Eduardo também é da CAI, se for nomeado na CAI. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que as nossas emendas elas estão muito bem fundamentadas e acredito que terá realmente um acatamento do relator. Né? Com relação ao cashback, eu também não tenho muita dúvida, porque, é como você disse, o benefício não é para o setor, ninguém está prestigiando para o setor. Nós estamos prestigiando exatamente as pessoas que precisam usar e não têm recurso para usar. Né? E não tem como sobreviver hoje sem tecnologia. Então, acho até que teria que ampliar até, mas acho que é um bom começo. Né? Obrigada, senador. Deputado Reginaldo, e na mesma linha, o senhor já adiantou, né, a opinião de que vai apoiar a inclusão de telecom. Como é que está o ânimo, como você vê o ânimo do Senado para acatar essa alteração, se ela vir do Senado, com relação à inclusão do setor no cashback? Então, vamos ter que dialogar. Né? Acredito que vai ter uma reunião com o relator Eduardo Braga, Rodrigo Pacheco, né, o Colégio de Líderes, e nós vamos ter que conversar, né? Um pouco o que é essencial de demandas apresentadas pelo conjunto de senadores e senadoras e a gente dialogar na Câmara. Né? São duas casas políticas, lógico que baseado na técnica, todos nós queremos, tanto a Câmara quanto o Senado, um bom sistema tributário. Né? Então é isso, nós vamos construir os acordos. Né? Na Câmara, porque no momento do debate na Câmara, nós aumentamos o cashback, né? Ele era 20%, era 50% água, esgoto, energia, saneamento, gás canalizado, botijão de gás. Naquele momento, nós trabalhamos muito para levar para 100%. O cashback ele é um pouco ainda não compreendido, porque tudo que é novo é mais complexo mesmo. Eu compreendo, e tem aquela dúvida, vai funcionar, tal. Não tenha erro, gente. Não precisa de cartão nenhum. Pode ser o mesmo cartão do Bolsa Família, pode fazer um cartão do cashback. Né? Se eu fosse governo federal, se eu fosse presidente da República, eu ia fazer um cartão de cashback, lógico. Né? Então, comprou ali, julgou o CPF, e já cai lá o crédito. 25 dias nós vamos devolver isso. Para as devoluções das compras gerais. Aquelas que vêm a nota, que são reguladas, nós vamos fazer automático, cashback automático. São 2 cashbacks. O automático, né, que você fala, olha, ao telecomunicações ficarem nas compras gerais, vai ser uma devolução. Se for para alíquota zero, nós podemos descontar automático na conta. Como o imposto é por fora, fica simples, né? R$100, vamos supor que seja 26, 126, descontei os 26, voltou para 100. Então, é assim, automático. Né? Simples funcionamento, não vai ter erro nenhum, está todo mundo cadastrado, está lá o CAD único, está na Receita Federal, passou o CPF, a partir desse ano, já é o único documento nacional do povo brasileiro, está conectado, gente, não tem erro nenhum. Funciona com uma tranquilidade e tal, a devolução também. Então, eu acredito que, quando ele começar a funcionar, nós vamos evoluir a cada 5 anos para ampliar o cashback e diminuir a alíquotas reduzidas. Eu acho que vai ocorrer isso na prática, né? Porque é mais justo. O sistema vai ficar mais progressivo. O problema de imposto sobre consumo é que ele é mais regressivo. A única forma de dar progressividade é a devolução. Porque não tem sentido eu lá comprar minha picanha com 0. E uma mãe, solo, 3 filhos, também de comprar com 0. Está errado. Né? Mais evidente que eu também reconheci, senador Jalci, que, como na Constituição deu cashback só por CAD único, então a combinação de alíquota diferenciada foi justo. Porque nós temos que entender que tem mais pobres para além do CAD único.
Não são só os 94 milhões que têm renda pequena. Eu não sou louco de dizer que quem ganha 2 a 5 salários mínimos é rico no país. Infelizmente, os 10% mais ricos no Brasil ganham mais de 7 mil. Olha como é que o Brasil é um país de renda pequena. O cara falar que ele é super rico no Brasil, ele ganha 7 mil reais. Está entre os 10% mais ricos do Brasil. Esse é o desafio da nossa economia. Aumentar essa renda média per capita do povo brasileiro. Então, por isso que eu acabei achando que foi uma ousadia e foi uma bela combinação o cashback mais as alíquotas diferenciadas. Então, mesmo defensor do cashback progressivo entende que se limitou ele ao CAD único, tem que ter as alíquotas diferenciadas, porque eu vou cobrar 26% no plano de saúde de uma família de 2 salários, 3 salários, eu vou cobrar 26% de um pai que estuda o filho na escola particular, e nós estamos falando de 16 milhões e meio de alunos na escola particular, nós estamos falando de 50 milhões de pessoas no plano de saúde privado. Então, que tira a pressão do Estado. Que tira a pressão do Estado. Por isso que essas combinações foram corretas. Então, né, não estou aqui mudando de posição, estou apontando uma solução para o futuro, entendendo a realidade momentânea do presente. Então, é isso. Né? Eu acho que tem, eu acho que... Gente, isso vai depender muito das conversas, da articulação. Afinal, eu acho que nós vamos ter que amarrar melhor, não sei como é que o senador não vê essa parte. Já se amarrou lá a questão da trava de 26,5, né? Acho que ali precisa de uma boa redação, que garante ao povo brasileiro que a nossa alíquota máxima será 26,5. E eu falo isso com tranquilidade, porque com o funcionamento, no terceiro ano de funcionamento do Espírito Supremo, a nossa alíquota não precisa ser mais de 25. Poder de arrecadação vai ser extraordinário. Não é por causa da sonegação, por causa das fraudes, por causa da economia informal, porque todo mundo vai pagar, vamos ser bem sinceros, não tem mais separação de serviços e mercadorias, de tangíveis e não tangíveis, né? Então, sorriu, passou o cartão, contribuinte. Né? Então, vai ser nessa direção. Obrigada, deputado. Eu queria só chamar a atenção, o senhor falou da produtividade, quer dizer, conta com a Telebrasil, Ferrari, Nel, Telcomp para essas conversas no Congresso, porque a gente é a ferramenta da produtividade para o país. Se precisa melhorar a produtividade, como telecom, a gente não quer falar só para convertidos, quer ajudar vocês no Congresso a convencer da importância do nosso setor. Tá? Obrigado. Obrigada. Gostaria de encerrar e agradecer a todos pelo excelente debate. Vou encerrar aqui e vamos só tirar a foto oficial. Obrigada, pessoal.